Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, estou aqui para trazer as notícias sobre o nosso Flamengo, nosso compromisso diário, te atualizar por aqui. No vídeo de hoje a gente acaba passando, né? Eu acho que o saldo, cara, de verdade, o saldo dessa data FIFA do Flamengo, a critério ali de lesões, né, de minutos, não dá muito impacto não, a verdade acaba sendo essa. Infelizmente passou pelo Varela, né, o Varela que teve ali a pubalgia, que foi logo diagnosticado. Felizmente a seleção uruguaia já acabou liberando, já retornou para o Flamengo, junto com o Arrascaeta, que felizmente também não... Porque não havia essa necessidade, né, do outro jogo, o Uruguai já estava classificado, já estava, né, não valia nada, a verdade é essa, e aí foi liberado também. E ontem, cara, quem precisava jogar não jogou, a verdade é essa, né? E as cargas de minutos também não foram tão altas assim. Por exemplo, o Samuel Lino fez 62 minutos, o Gonçalo Plata fez 68 minutos, quem jogou o jogo todo foi o Matias Vinha, né? Jogou a partida por inteiro, 90 minutos do jogo do Uruguai, e o Carrascal, que até poderia jogar, né? Ele acabou não entrando, era o clássico, né? Contra a Venezuela, a Colômbia venceu bem, ele não entrou. O Carrascal, sim, todos esses jogadores do Flamengo, até pra, né, já que ele tem uns minutos tentando menos oportunidades, né, do que os outros companheiros, pra ele seria sem dúvida nenhuma um pouco mais importante poder entrar em campo, mas não houve essa possibilidade. Agora, de resto, né, por exemplo, não, porque o Samuel Lino não tá atuando na seleção. Meu irmão, sinceramente, eu acho muito engraçado isso até. Não, porque o Samuel Lino na seleção... Se depender do torcedor do Flamengo, nenhum jogador do Flamengo ele é convocado. Tem uma galera que ainda não entendeu que a preocupação é não convoca, meu amigo. A pior notícia que apareceu nessa data FIFA foi uma possibilidade da Itália novamente querer convocar o Jorginho. Por mim, meu irmão, fica todo mundo lá numa boa, tranquilão. Então, Ancelotti, se não quiser mais, faz esse favor, não convoque mais o Samuel Lino. Não tem problema nenhum. Pode deixar ele por aqui, não tem problema nenhum. Flamengo agora retornando, né, a temporada, agora eu vou até mostrar aqui pra vocês, pois a gente pode separar agora essa parte que vai vir agora a partir do jogo contra o Juventude em duas partes, e aí você vai entender o porquê. Então a gente vai pegar assim, essa reta final, o Flamengo vai chegar agora na metade, depois tem a outra e a final, aquela que é tipo a corrida de 100 metros, aquela corrida de 100 metros. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E o Flamengo, falando nessa corrida, o Flamengo, ele entrando ali com efeito, o Bruno Henrique com efeito suspensivo até o julgamento, vai ganhando, em aspas, ganha tempo. E esse tempo no calendário é jogo, né? Verdade é essa. Então, por exemplo, a expectativa até é de que o Bruno Henrique possa enfrentar o Juventude. E assim, até haver esse julgamento, o Bruno Henrique vai fazendo essas partidas pelo Campeonato Brasileiro, tá, galera? Lembrando que essa punição do Bruno Henrique, ela envolve apenas os jogos que são feitos pela CBF. Então, assim, Conmebol, Copa Libertadores, ele tá liberado para jogar. O Bruno Henrique tem treinado, né, normalmente, treino normal, e para estar à disposição do Filipe Luiz. E agora o Flamengo entrando, então, com esse, vamos dizer assim, esse recurso, ele vai dar mais tempo. Então, com isso, o Bruno Henrique pode enfrentar a Juventude, vai jogando até aí sim, né, esse recurso for julgado. Então, o Flamengo tá tentando, inclusive até, não é só o Bruno Henrique, não. O Flamengo até acabou informando, bem lembrado, esses jogadores que eu trouxe agora para vocês, esse histórico da data FIFA, né? Samuel Lino, o Vinha, Carrascal, eles já se reapresentam ao Flamengo, já estando então à disposição do clube para fazer já os treinamentos para o jogo contra o Juventude. Aliás, a gente trouxe aqui no canal, foi um dia desses, o histórico do confronto Flamengo e Juventude no Alfredo Jaconi. O vídeo tá bem legal, cara. A gente mostra o gol do Flamengo, a última vitória do Flamengo por lá. Pô, o retrospecto do Flamengo é péssimo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Tem uma geração aí traumatizada, mas o vídeo tá bem legal. Então você que depois não conferiu o nosso vídeo, dá uma conferida no nosso vídeo que a gente fala sobre esse jogo aí contra o Juventude. E esse retrospecto aí que é muito curioso, né? Jogando lá no Alfredo Jaconi. Porque eu cito para vocês que tem uma parte, e aí vai ter uma pausa novamente, e a parte final do campeonato. Agora, por exemplo, quando o Flamengo retorna e enfrenta o Juventude no próximo domingo, qual é o grande jogo do Flamengo, né? Quando a gente fala nesse curto prazo agora, né? Nessa etapa.
é a Libertadores, né? É as quartas de final, jogo de ida em casa, Maracanã, diante do seu torcedor. O Flamengo é muito forte jogando no Rio de Janeiro, jogando no Maracanã. Então a expectativa é que o Flamengo já largue na frente nessas quartas de final. E aí tem aquele grandíssimo jogo decidindo lá na casa dos Estudiantes as quartas de final da Copa Libertadores. Só que nesse período, além do jogo da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Juventude, né? Depois tu confere lá o histórico. Tem o clássico contra o Vasco. Tem o jogo fora de casa contra o Corinthians. E três confrontos muito interessantes, consecutivos. Cruzeiro, Bahia fora e o clássico com o Botafogo. E a partir dali, desse clássico com o Botafogo, vai ter o jogo com o Palmeiras. E aí a gente tem uma pausa. Teremos mais uma pausa. Pois é a data FIFA, a seleção brasileira, mas acabaram as eliminatórias. O Brasil vai ter um compromisso de amistoso e é o período da data FIFA. Amistoso, se eu não me engano, o Brasil vai fará amistosos contra seleções asiáticas, Japão e Coreia do Sul, a possibilidade é enorme. E aí tem essa pausa. E a partir dessa pausa, aí, cara, vão faltar mais ou menos, tá? Cerca de 9 jogos do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai entrando na reta final, né? A Libertadores a gente já tá na reta final, tudo na reta final. Então, por isso que eu falo pra vocês, estamos na reta final da temporada, tá acabando. De fato, tá passando muito rápido, tá acabando. Só que essa reta final vai ser dividida em duas partes. Agora é a parte 1. Na minha opinião, é a parte das quartas de final, é a parte do Flamengo confirmar a sua presença na semifinal e os jogos importantes do Campeonato Brasileiro para chegar na parte final, que é a parte 2. O Campeonato Brasileiro talvez já esteja numa outra etapa, pois nessa primeira parte agora é Cruzeiro, Bahia e Palmeiras, confrontos diretos, importantes, a galera que tá em cima da tabela, e aí a gente entra para a parte final, que é, vamos lá, o passaporte está carimbado, né, mas a gente tem que oficializar, né, e aí a etapa final da Copa Libertadores, e aí não dá pra gente prever quais serão os confrontos. A temporada, de fato, ela vai se aproximando dessa reta final. O número de jogos, se você acaba de olhar o calendário do Flamengo, cara, já se passaram já estamos chegando a quase 50, né? Então, assim, já tá indo, né? Claro, tem questão de carioca e tudo, mas tirando até esses jogos, os grandes jogos, o turno do Campeonato Brasileiro já vai entrar para a reta final, então é um novo momento. Talvez até, galera, seja por isso que o Flamengo entra com esse recurso pro Bruno Henrique, para ganhar mais jogos, né? E assim as coisas, o Flamengo tentar ganhar mais, em aspas, ter esse reforço para esses primeiros jogos e talvez vai empurrando lá para frente nos jogos. Talvez, vai que o Flamengo já esteja, né, mais resolvido no Campeonato Brasileiro, faltando algumas rodadas, e aí o Bruno podendo, talvez seja isso, tá? E como vocês sabem desde ontem, né, quando o Flamengo fez esse anúncio que vai tentar entrar, né, na ONU, tentar que a nação, a torcida do Flamengo, seja, né, um símbolo cultural e tal. Cara, tá muito engraçado, mas aí são os meus colegas da imprensa. Ai, meu Deus, meus colegas da imprensa que acabam, de uma certa forma, eles representam outros times, e aí, cara, coloca muito mais uma opinião muito mais pessoal do que até acadêmica, né, que deveriam de estar mais preparados para falar, por exemplo, acabam projetando muito mais ódio do que qualquer outra coisa. A análise está extremamente contaminada pelo clubismo, né, da rapaziada. Eu acho que tem muita gente aí falando sobre futebol completamente despreparada. Sobre futebol, sobre sociedade, sobre o impacto do futebol na sociedade, sobre o impacto da sociedade no futebol. Tem muita gente aí que tá falando besteira. Bom, grande abraço, tamo junto. Deixa o seu like, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Então fica agora, cara, com o nosso vídeo que a gente fala sobre o Juventude. Alfredo Jaconi. Dependendo da sua idade, meu irmão, pode ter te traumatizado. Fica de olho aí no nosso próximo vídeo. Um abração, valeu!